Oi, pessoal, tudo bem? Leandro aqui falando. Vou falar um pouquinho para vocês sobre uma palestra que nós realizamos durante a Hortitec 2024, durante os dias de 19 a 20 de junho, no estande do Sebrae, na Hortitec 2024. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou fazer uma apresentação do pitch da Agromakers, mostrando um pouquinho do que é que a gente trabalha, do que a gente faz. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui nas telas. Muito bem. Então, a Agromakers é uma startup que tem como objetivo trabalhar na gestão da irrigação, na gestão desses sistemas irrigados. Nós iniciamos os trabalhos em 2020, fomos incubados na Exaltec. Foi uma tecnologia totalmente desenvolvida aqui no Brasil, junto à Universidade de São Paulo, durante meu período de doutorado no departamento de fitotecnia. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, em Piracicaba, fiz mestrado com irrigação e doutorado em fitotecnia, todos pela Exalc. E já faz mais de 20 anos que trabalho com irrigação, na área de projetos, na área de montagens, de sistemas de irrigação, desde irrigação por gotejamento, como também irrigação por pivô central. E, em função dessa nossa experiência, nós desenvolvemos esse projeto da Agromakers. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui hoje o que a Agromakers faz. Então, inicialmente, por que a gente foi para o lado do manejo, né, do controle da água? Porque esse daqui é uma caricatura aqui em Piracicaba, do Salão de Humor, que ocorre todos os anos, mas trata de uma coisa muito séria, né? E fala que só tem uma coisa que é mais cara do que o petróleo, que é a água. Quanto maior o desespero, mais caro ela fica. Então, dependendo do local em que nós estamos, a água é muito importante, e a água na produção de alimentos, a água na agricultura, é o principal insumo agrícola. Então, eu tive recentemente na Caatinga brasileira, né, que é uma região do Nordeste brasileiro, uma região muito grande, e tem condições como essa, que a gente pode observar. Uma deficiência hídrica muito intensa, mas que naturalmente não cresce plantas, né, com potencial agrícola. Porém, né, a partir do momento que passa a utilizar a tecnologia, a agricultura irrigada da forma correta, nós temos regiões que têm qualidades de frutas, qualidade de produção agrícola muito superior do que em algumas regiões do mundo. Então, a gente vai mostrar para vocês também como nossa tecnologia da Agromakers, nós podemos utilizar essa nossa tecnologia para contribuir e ser uma importante ferramenta para o produtor nordestino na produção agrícola. Então, inicialmente, né, nós desenvolvemos um sensor que auxilia o produtor na tomada de decisão de quando e quanto irrigar. Eu tenho uma experiência muito vasta na área de sensores de umidade do solo. Há mais de 20 anos que eu trabalho com isso. E sempre foi um grande sonho nós desenvolvermos, né, um sensor com uma característica para tornar o sistema de irrigação autônomo, né? Que a própria planta ele consiga interpretar as condições agronômicas das plantas e ele interaja com o sistema de irrigação. Então, há cerca de 2, 3 anos atrás, nós conseguimos desenvolver esse sensor. Esse sensor
é a base de um sensor lisimétrico. O que é esse sensor lisimétrico? Basicamente, é uma balança que pesa um vaso. Com a variação do tempo, com a variação do peso ao longo do tempo, nós temos a determinação da evapotranspiração. Essas informações são muito importantes para o produtor, para ele tomar a decisão de quando e quanto irrigar. Esse sensor lisimétrico, ele é 100 vezes mais preciso do que os sensores tradicionais de umidade do solo. Dessa forma, com essas características, deu uma garantia maior para que a gente consiga instalar realmente esse sensor para cuidar da irrigação. Esse sensor, qual a inovação? É uma balança, né, que está conectada a cada 5 minutos via Wi-Fi, ela manda as informações do peso, e aí nós temos um algoritmo, um modelo que capta todas essas informações e faz uma tradução, determinando, então, quais são os principais pontos, qual é o principal momento que é necessário que seja feita as irrigações. Esse sensor permite que seja feita a calibração online, determina a evapotranspiração real da cultura. Não é um sensor de umidade que mede a umidade do solo, aí você tem que fazer a curva de retenção, exportar os dados para a curva de retenção para saber qual é a umidade do solo. Esse sensor nós temos a informação de forma direta, permitindo, então, que seja feita a automatização do sistema de irrigação com grande precisão. Esse sensor ele é calibrado online, como eu já disse, e permite que seja feita a utilização em diferentes tipos de solo. Solo mais arenoso, solo mais argiloso, que tem uma retenção de água diferente, ou então em substratos, né? Como esse sensor tem uma precisão muito grande, nós conseguimos utilizar ele também em substratos. Muito bem, então, uma vez o sensor determinado a evapotranspiração, aí, então, nós temos um controlador para fertirrigação. Esse controlador, ele controla todo o sistema de irrigação. Controla as válvulas, tem sensores, nós conseguimos instalar o sensor de umidade do solo, atrelado a ele, controla a bomba booster e controla as bombas injetoras. Então, algumas características técnicas desse nosso controlador, que hoje é o controlador mais parrudo e mais completo do mercado nacional e, por que não, do mercado internacional. Então, o nosso controlador, ele consegue controlar até 128 válvulas. Nós conseguimos ainda atrelar sensores, sensor de vazão, sensor de pressão, sensor de condutividade elétrica. Conseguimos também instalar sensores de umidade do solo, sensor lisimétrico que eu acabei de falar, como também nós podemos instalar os sensores convencionais de umidade do solo capacitivos. Nós conseguimos controlar as bombas, tanto a bomba principal, com um controle convencional, ou então através de uma soft start, a gente consegue, muito importante esse ponto, que a gente consegue controlar qual é a regulagem da soft start em função da válvula que está aberta ou das válvulas que estão abertas. Isso é muito importante para que nós conseguimos regular a velocidade e a vazão da bomba em função das características hidráulicas do setor que está, ou dos setores que estão em operação. Também nós conseguimos colocar uma bomba booster, né, para fazer a fertirrigação, caso em algumas aplicações nós temos sistemas em que a bomba de pressurização ela está muito longe da casa de bomba e da casa de filtragem, e aí então nós conseguimos instalar então uma bomba booster para fazer a injeção de fertilizantes. E essa injeção de fertilizantes pode ser feita através de até 6 canais, com bombas injetoras de alta precisão. Isso traz uma vantagem, uma ferramenta muito grande para o produtor, ele dividir, né, formas
de adubação, fontes de adubo, para que consiga fazer a correta gestão da quantidade de nutrientes conforme a marcha de absorção. Muito bem, então como é que funciona esse nosso sistema? Ele é um sistema modular. Aqui, por exemplo, é um sistema mais simples, em que a gente tem, nós conseguimos colocar até 16 válvulas nesse sistema, com 2 bombas injetoras, né? Isso é importante lembrar, que a gente consegue fazer até 128 setores e 6 válvulas injetoras, mas nesse caso aqui é uma versão mais light. Nós temos, então, 2 canais de injeção. É importante salientar que esses canais de injeção, eles são moldáveis, são ajustáveis, né? Nós conseguimos instalar bombas injetoras de até 1 litro por hora, ou bombas injetoras com capacidade de até 1.000, 2.000 litros por hora. Isso vai depender muito da característica do sistema de irrigação em que o nosso sistema ele está sendo utilizado. Então, esse sistema tem 16 setores, tem uma bomba que é controlada por inversor de frequência. Todo o controle é feito online, através de relatórios, e que nesses relatórios nós temos todo o status de irrigação, quando irrigou, quanto fertirrigou, os dados de sensores de pressão, vazão e quantidade elétrica. Essa ferramenta é uma ferramenta muito potente para o produtor rural fazer a correta gestão do uso da água para determinar quando e quanto irrigar. Como o nosso sistema ele funciona? Então, como eu já disse, né, inicialmente nós instalamos o sensor de irrigação. Esse sensor, basicamente, ele conversa com a planta para identificar o melhor momento a ser irrigado. Uma vez determinado o momento da irrigação e a quantidade, ele, via algoritmo, ele conversa através da nuvem com nossa inteligência artificial. Essa inteligência artificial, o que ela faz? Ela aciona o sistema de irrigação. De que forma? Ela aciona a motobomba, né? Regula a rotação da motobomba através do inversor de frequência, aciona a válvula, conta o tempo de irrigação para ser reposto o volume de água conforme o sensor expressou, monitora a qualidade da irrigação. Então, monitora a vazão, monitora a pressão, monitora a condutividade elétrica e ainda faz a calibração das válvulas, das bombas dosadoras, para que o produtor tenha uma ferramenta para conseguir fazer a injeção de fertilizantes conforme a marcha nutricional da cultura. Aqui em cima nós temos um exemplo de uma marcha nutricional para a cultura do tomate, em que o produtor ele consegue fazer a gestão da aplicação dos nutrientes conforme o desenvolvimento vegetativo da planta, conforme o desenvolvimento, a necessidade nutricional da planta. Então, no início da cultura, o tomate, por exemplo, como é esse gráfico que nós estamos mostrando, o tomate ele precisa de bastante nitrogênio e fósforo quando ele está em desenvolvimento vegetativo. À medida que a planta vai crescendo, as necessidades nutricionais elas vão sendo alteradas. Então, a necessidade de nitrogênio e fósforo ela vai diminuindo à medida que a planta vai crescendo. Quando ela faz a diferenciação da gema vegetativa para a gema reprodutiva, em que ela começa a emitir flores e encher frutos, a necessidade de alguns nutrientes ela é alterada e diminui nitrogênio e fósforo, aumenta potássio e cálcio. Então, com o nosso sistema, o produtor ele consegue fazer toda a gestão dessa marcha nutricional e consegue implantar uma receita de injeção das bombas dosadoras conforme a programação agronômica que os consultores, os técnicos fazem. É importante salientar que esse sistema é totalmente controlado online, em que a gente consegue monitorar da onde é feito e
também calibrar o sistema da onde o produtor desejar. Essa calibração, ela pode ser feita através de smartphones, pode ser feita através de tablets, ou pode ser feito através de computadores. Isso dá uma mobilidade, uma facilidade muito grande para que seja feito o acompanhamento de todos os status do sistema de irrigação no momento e na quantidade, e no local em que o produtor esteja. Aqui, por exemplo, é um sistema nosso que está em operação lá na Fazenda Tombador, em Jacobina, na Bahia. Nesse caso, é um sistema de irrigação por gotejamento, em que o nosso sistema está instalado através aqui desse painel, que ele faz todo o comando das válvulas, comando da bomba através do inversor de frequência, tem todo o sistema de proteção, anti-surto, proteção de sobrecorrente. Isso é muito importante para o sistema operar, né, nas áreas agrícolas brasileiras. Nós sabemos que a qualidade da energia ela é relativamente ruim. Então, o sistema ele controla nossos aplicativos, eles controlam todo o sistema de irrigação. Aqui, por exemplo, nós temos o esquema hidráulico desse projeto, em que esse sistema é um sistema de irrigação por gotejamento, compreendendo uma área de aproximadamente 9 hectares, em que o produtor fez a divisão da área em setores, 8 setores nesse caso, em que cada setor ele é plantado de forma escalonada. Então, aqui nós temos a foto do melão plantado aproximadamente 30 dias. Então, a cada 30 dias, aproximadamente, o cliente faz o plantio do melão nessa área. Ele tem, em um sistema de irrigação, a cultura em diferentes fases fenológicas, e isso permite que ele atenda algumas demandas contratuais com os seus fornecedores. Então, tem uma vantagem, né, mas uma desvantagem. Na hora de fazer o manejo, nós temos a cultura, desde a cultura recém-plantada até a cultura no ponto de colheita. Então, com isso, utilizando o sistema da AgroMakers, o sistema FertMakers, nós conseguimos fazer toda a gestão da irrigação e da fertirrigação, como eu acabei de mostrar para vocês. E aí, então, nós temos o crescimento da planta. O produtor tem ferramentas para dar condições agronômicas para a planta crescer o máximo possível para colher tudo que a planta geneticamente tem a oferecer. Aqui é um outro projeto, um pouco diferente do projeto inicial, o projeto anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse caso aqui nós temos a cultura da uva e a cultura do mirtilo. São culturas com características totalmente diferentes. É uma área irrigada de aproximadamente 10 hectares. Essa área está dividida em 12 setores. Tem um reservatório no meio, com uma casa de bomba, através de um container, como nós podemos observar nessa foto aqui do fundo. Aqui é a captação de água. A água vem, ela entra, tem uma motobomba dentro do container, e nesse container, então, nós temos lá o nosso sistema FertMakers controlando todo o sistema de irrigação e fertirrigação. E por que é importante isso? A uva, metade do projeto ele é ocupado com uva, a uva é plantada no solo, e na outra metade é com a cultura explorada com a cultura do mirtilo. O mirtilo tem características totalmente diferentes, como nós podemos observar nessa foto, em que o mirtilo ele é conduzido em bolsas com substratos, e que a frequência, a necessidade das irrigações e das fertirrigações é muito mais rápida, né, do que quando nós manejamos o solo. Então, para vocês verem a dinâmica, né, a versatilidade do sistema FertMakers. No mesmo projeto, nós temos um sistema que é irrigado convencionalmente, por gotejamento no solo. Também nós temos o sistema de irrigação
semi-hidropônico, como é conhecido no mercado, com gotejamento por irrigação por gotejamento e fertirrigação, que nesse caso aqui é feito até 5, 10 pulsos por dia no sistema de irrigação. Então, a Agromakers ela tem uma linha de produtos extensa, em que nós conseguimos atender uma série de demandas, conforme a necessidade dos clientes. Desde as demandas por pesquisa, como é o caso dessa estufa que eu estou mostrando, que nós, através dos nossos sensores e dos nossos equipamentos, nós conseguimos dar apoio à pesquisa aos pesquisadores. Os pesquisadores eles fazem uma série de estudos de evapotranspiração, estudos de deficiência hídrica, para calibração dos sistemas e de desenvolvimento de produtos. Então, aqui, por exemplo, é um equipamento nosso instalado na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, em que esse equipamento ele dá apoio a uma série de pesquisas. Também aqui, o nosso equipamento instalado no CTC, no Centro de Tecnologia de Cana-de-Açúcar, num estudo de eficiência do uso da água em MPB, são as mudinhas de cana. Nosso sistema também permite que seja implantado na condução de viveiros de mudas, né? Que nosso lisímetro, nossa balança, ela é adaptada para a bandeja, tem várias mudas, e isso serve de suporte para o produtor na tomada de decisão. Aqui nós temos uma condição de células muito pequenininhas, em que a qualidade da irrigação ela tem que ser muito precisa para que o produtor ele consiga ter um correto desenvolvimento de todas as mudas na bandeja. Então, com isso, nós temos uma precisão muito grande na tomada de decisão de quando e quanto irrigar, e também o sistema de injeção de fertilizantes. E aí o sistema Fertimakers pode ser utilizado em uma ampla gama de projetos de irrigação. Projetos de irrigação por gotejamento no solo, né? Aqui nós temos o sistema Fertimakers utilizando na produção de HF, produção de alface roxa, alface crespa, alface romana, alface americana, em que cada um desses canteiros nós conseguimos adotar um regime de irrigação e um regime de fertirrigação conforme a marcha nutricional da cultura. E isso dá condições agronômicas para as plantas se desenvolverem dessa forma que a gente pode observar. Na cultura do tomate plantado em casas de vegetação, através de vasos com substrato e fertirrigação. Nesse caso aqui, a precisão da irrigação e da fertirrigação, ela tem que ser muito grande. Nosso sistema, ele torna-se, então, uma ferramenta muito importante para o produtor ele adotar todo o manejo agronômico e colher, né, realmente o potencial produtivo da cultura conforme o planejamento feito pelo agrônomo, pelo consultor. Que é a cultura do morango, o morango plantado em substrato, em slab. Nós utilizamos também o sistema Fertimakers para fazer a gestão da irrigação. Então, plantas ornamentais, desde o desenvolvimento de mudas, o crescimento de plantas, o desenvolvimento de plantas, plantas com irrigação, tanto por gotejamento, que é esse caso, como também nós podemos utilizar a irrigação por floating, que nós fazemos uma adaptação à balança, que essa balança ela continua tendo a mesma eficiência do sistema que eu relatei de forma anterior. O sistema de float, é um sistema diferente, que a irrigação não é feita por cima, é feita uma elevação
do lençol freático, que isso faz a irrigação de todos os vasinhos. Esse sistema é muito encontrado aqui na região de Olambra, em São Paulo. Então, irrigação de ornamentais, uma série de plantas, orquídeas, calanchoê, uma aplicação muito diversificada que a gente pode utilizar no nosso sistema de manejo da irrigação e fertirrigação. Também, na área da fruticultura, sistema de irrigação por gotejamento, né, e fertirrigação em citricultura, sistema de filtragem de areia, né? Então, nós conseguimos ter uma gama muito grande de adaptabilidade do nosso equipamento conforme a demanda e a marca do produtor que ele está trabalhando. Então, hoje, se o produtor ele tiver já um sistema implantado, nós conseguimos simplesmente implantar o nosso equipamento para fazer a gestão da irrigação já no equipamento existente. Então, o nosso equipamento ele serve como nós substituímos, né, o painel dos sistemas antigos e instalamos esse nosso equipamento através da nossa tecnologia. Aqui é irrigação de pitaia na Bahia, né? Então, o nosso sistema ele é muito versátil, que serve para uma série de culturas. Aqui é a cultura do mirtilo, cultivo em bolsas, com substratos, que a gente tem uma frequência e uma necessidade muito grande de toda a irrigação ser realizada também a fertirrigação. Então, aqui é a cultura do mirtilo, plantado, com gotejamento localizado. Também o sistema Fertimakers pode ser utilizado na irrigação por aspersão, na irrigação por pivô central, em que nós irrigamos, nós manejamos a irrigação em grãos, milho, trigo, feijão, sorgo, cevada, e aí tem uma série de culturas que nós temos uma vasta experiência no auxílio da tomada de decisão de quando e quanto irrigar. Desde o controle de bombas, controle de inversor de frequência, como eu acabei de falar para você. Bom, muito obrigado, pessoal, pela atenção, por terem visto esse vídeo. Gostei de compartilhar esse vídeo aqui através do YouTube, em que essa palestra nós fizemos durante a Hortitec. Não foram todas as pessoas que conseguiram acompanhar a nossa apresentação, mas eu acabei gravando esse vídeo para disponibilizar no YouTube para as pessoas que quiserem assisti-las. Agradeço muito. Aqui ficam os nossos contatos, telefone, e-mail e as nossas redes sociais. E a Agromakers está inteiramente à disposição para auxiliar o produtor rural na tomada de decisão e na gestão da irrigação. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até mais.